Será que agora vai? Mas agora sobe ou não sobe? Vamos ver. Será que agora vai? Aê, agora temos um chat. Antes não estava funcionando. O kite que eu não sei. Vou copiar o link desse chat aqui e ver se eu consigo jogar ele no meu OBS. Projetor, modo de desempenho. Quem sabe faz ao vivo. Cara, o OBS normal é tão mais intuitivo. Eu não estou acostumado com o Streamlabs OBS, ele é muito limpo. Que nem eu quero adicionar um chat aqui, não parece ser uma tarefa simples. Então, no momento de dificuldade, agarre-se ao que se conhece. Vamos monitorar a integridade da stream por aqui. E a gente monitora as mensagens por aqui. Vamos trazer à tela aqui o assunto, o papo, a conversa. Inclusive, o nome da live tá ok, beleza. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Me chamo Roger, sou aqui do canal, por enquanto, um nome temporário, A Carreira da Sua Vida. Eu sou muito bom em dar nomes extensos, totalmente contra as especificações do que a gente tem hoje de minimalismo. Mas é isso daí. O objetivo desse canal então é crescimento pessoal e desenvolvimento humano. Tem alguns conteúdos, alguns vídeos, alguns materiais que eu já gostaria de ter reagido e ter trazido para o canal. E nessa de ficar esperando a hora certa, nunca aconteceu. Então eu pensei, quer saber? Tô de bobeira aqui no computador. Tô vendo videozinho de gato. Ó o gato ali. Tô vendo videozinho de gato. Então vamos fazer isso de uma forma produtiva. Focado ali no trabalho de leituras, percepções e o que a gente pode trazer para agregar tanto para as pessoas do vídeo que a gente está analisando, quanto quem estiver passando aí por situações parecidas. Lembrando que o objetivo desse canal com desenvolvimento humano é incentivar e promover o autoconhecimento, independente de credo, raça, religião, cada um no seu nível, no seu tempo de conhecimento. Aqui eu digo que eu utilizo de técnicas, não sei se espirituais, mas eu pensaria mais que espiritualista, de leitura e de percepção de energia. Também pegando a parte de psique humana, estudando a psique humana, neurolinguística, que já em si já é a parte da linguística humana também. E é isso. Somos sem roteiro, vamos assistir esse vídeo aqui. Senhora Camila Busato. Já deixo registrado aqui, Camila. O objetivo desse vídeo então é assistir, analisar, entender. Não lembro de ter assistido ainda, apesar desse vídeo já ter 3 meses. Então faz no mínimo uns 3 meses que eu estou procrastinando aí para fazer um react por baixo. E vamos fazer esse react aqui e vamos ver se a gente torna uma rotina aí os reacts no canal. Tem muita coisa bacana na internet que a gente pode tirar de bom, né, da internet. Então, vamos embora. Feitas as considerações, Camila, se em algum momento precisar fazer, se decidir, quiser fazer o pedido de retirada do vídeo ao vivo, não vou nem me preocupar em deixar perfeita a dicção. Entre em contato aí que a gente remove, não tem problema não, manda mensagem no vídeo, a gente resolve, tá bom? Vambora, já vamos deixar o likezinho aqui, show! E vamos jogar. Primeiro gostaria de dar os parabéns à senhora Camila pelos filhotes. Amo o bicho, amo o gato.
Esses gatos aqui já não estão cabendo no sofá, coisa mais bonita esses gatos. Vambora. Gente, meu nome é Camila, esses são os meus gatinhos, Trico e Drogo, e hoje é meu aniversário, tô fazendo 30 anos. Eu não acho que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. É lógico que tem algumas mudanças, assim, principalmente corporais que eu já tô notando, mas não, a gente não é velho, tá? Só para deixar aí. O que acontece é que eu estou bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história, porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, eu penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que... Eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim, era muito reto o caminho. A gente estudava na escola e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre e você ia ser feliz e possivelmente casar e ter filhos e é isso, acabou. Hoje em dia, eu não Deixa eu penso pausar aqui um assim, pouquinho. mas na época... Na minha experiência, eu sou de 88, um pouquinho mais velho do que 90. Ali ela tá indicando 30 no vídeo, então ela é de 94 provavelmente. 6 anos de diferença, eu tenho 36, sou de 88. Faz sentido? Minha experiência, tá? Eu acho que do zero, falando de profissional, tá? Carreira profissional. Quando que a gente vai começar a pensar nisso enquanto adolescente, talvez? Eu, com 15 anos, eu comecei a fazer elétrica no Senai por conta do... que eu queria comprar um PlayStation 1, me lembro bem. E depois acabei ingressando também em mecânica diesel, ainda querendo comprar um PlayStation 2 nesse momento. E realmente eu tenho como lembrança dessa época aí dos 15 até os 18 anos a impressão sobre o mercado de que a coisa era muito direcionada, que inclusive a minha carreira para a vida inteira ele seria na área de elétrica ou mecânica. Só que foi a época que eu me lembro também, eu gostava muito de videogame de jogos, né? Já ficou claro isso. Mas que eu também tive acesso à parte de informática e eu acho que aí a coisa começou a ficar doida. Porque além da gente ter mais essa gama, pelo menos tá na minha percepção, aula de informática, de programação, de análise de desenvolvimento, a matéria e o conteúdo é muito mais antigo do que, vamos botar ali os anos 2010, 2008, vem muito antes disso. Eu acho que vem por 95 para o Brasil, salvo engano. Mas assim, essa difusão e a facilidade de informação, pelo menos na minha realidade naquela época, se vê nessa época, entre 15 e 16 anos. E aí eu não vi essa parte de bitolação de profissão. Mas de repente, falo aqui eu como uma pessoa que teve acesso à parte de informática jovem. Então eu não senti tanto isso. E eu tinha um perfil de que eu não parava muito num lugar só. Então acabei tendo vários conhecimentos diversificados por conta disso. Mas hoje é muito pior. Hoje, quem nasce hoje, eu até vi um vídeo esses dias. É um cortezinho que o meme, né, ao longo dos séculos ali, tu já tinha as carreiras definidas.
E hoje ou você vai ser youtuber ou você vai ser TikToker. Mas é uma sátira em relação a quantidade de escolhas, a possibilidade de escolhas ela é muito gigante. E eu tô preocupado em não gaguejar, e tô gaguejando pra caramba, então vambora, bola pra frente. Época que eu estava Não tô refutando ela, tá, gente? É só levantando o meu ponto de vista. Minha realidade é outra situação. Vamos continuar escutando aqui. Eu esqueço o nome, eu sou ótimo para nomes. Camila. Vamos continuar escutando a Camila aqui. começando a construir os meus Eu sonhos e esqueci o o que nome eu dos gatos entendia também. por meus sonhos foram baseados nessa ideia. Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer, queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas assim, e eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona. Isso é muito legal, velho. Isso é muito legal. Olha a pressão, o tamanho da responsabilidade você. No ensino médio. Vamos pegar assim que na época tinha, né? Não sei se ela pegou a mesma sequência no colégio. Pré, primeiro ano até a oitava série, primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau. Então ele já estava chegando com 17 anos, tu não rodou nenhum ano. E começou o pré ali com 6 anos. E a minha família não tinha essa cultura do tu tem que ser, pelo menos meu pai nunca teve isso comigo, minha mãe também não. E como eu já estava indo meio que direcionado por conta do Senai, acho que não rolou por conta disso também. Mas assim, tu tem que ter uma profissão definida com 18 anos. E eu confesso para vocês, com 18 anos eu estava me formando no aperfeiçoamento do Senai, por elétrica, e tinha passado para a turma de aperfeiçoamento de mecânica também. E eu consegui um emprego que na época eu ganhava 2.400 por mês para trabalhar viajando com 18 anos. E quem olha de fora pensa assim, pô, tá feito na vida. Eu nem pensava se eu ia seguir aquilo a vida inteira ou não. Hoje eu não trabalho com eletricidade, se você tem uma ideia. Só que essa pressão eu nunca me coloquei, apesar de eu não. Eu nunca quis ser eletricista, eu queria um PlayStation. Né? Acho que a cabeça do homem é um pouco diferente nesse sentido. Mas é legal ver os pontos de vista. Pô, ela já queria poder estar com a carreira dela definida, já tinha colegas que já tinham isso com 18 anos. É uma responsabilidade. Eu acho que é muita responsabilidade imposta, na verdade, para alguém tão jovem. Hoje eu penso assim. E eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer e foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, eu não tinha visão de nada. Lembro... Esses dois gatos daqui a pouco vão dar uma voadora nela, porque ela tá falando e ela tá balançando o sofá. Esses gatos daqui a pouco, se ele abrir o olho, deu ruim. As coisas começaram a melhorar um pouco e meio que na sorte eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque pelo menos era alguma coisa. Lá eu conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim tanto inesperado.
Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu estava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito de, uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é o meu caminho da vida, finalmente. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Eu não vi esse vídeo ainda. Eu tô com uma sensação, pode ser que eu esteja errado, depois eu vou saber que deu do vídeo ainda provavelmente. Ela falou, né? Ah, me encontrei, pá, beleza. Eu posso estar sendo induzido pela minha experiência, mas pela minha experiência pessoal. Eu me encontrei, esse encontro real, assim, de sentido da vida, entender o que está acontecendo, encarar e vamos lá, vamos resolver. Eu comecei a dar forma nisso com 30 anos. É legal ver que ela com 30 anos, ela também tá na... A impressão que eu tenho, apesar dela estar falando ali, né? Ela mesma já deixa claro que ela entendeu que ela teve esse encontro na parte do inglês ali tudo. Mas eu sinto que esse é o dia que ela tá realmente startando esse caminho de se encontrar. Mas não sei, vamos ver. Tô só chutando. Só divagando aqui, vambora. Eu estava muito feliz, eu gostei muito de ser professora. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu estava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei, tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora, então eu vou fazer letras. Cuidado com isso, galera. A gente se cobra muito pelo que a gente vê como parâmetro ao nosso redor. E eu vou falar por mim novamente, como sempre. Como é que eu posso colocar isso de uma maneira... Senão eu não quero parecer arrogante, mas assim... A gente se preocupa tanto em ser algo que a gente esquece de quem a gente é. Eu sei que é confuso, mas... Não seja pela obrigação. Entenda o seu momento. E aprenda esse momento. E entenda que isso pode ser vitalício ou não. Um caminho profissional que você vai seguir, mesmo questões pessoais. O importante é ir se conhecendo ao longo do caminho, entendendo como isso está retornando para você, de saúde, mentalmente, fisicamente, com as pessoas ao redor. Porque se você se foca muito numa identidade para servir aqueles que te cercam, é onde tu inicia o gatilho de depressão, porque tu começa a te afastar de ti mesmo. Vambora. E vou fazer inglês e português porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação e eu adoraria dar aula dessas coisas. Os gatos estão me desconcentrando demais, eu são muito comecei fofos. a faculdade e eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes para vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Que show! Isso por si só foi um choque muito grande. Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e passei por dificuldades absurdas, assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço, a primeira noite que eu tive febre e caiu a ficha, assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha, não tenho meus pais mais. E agora, a faculdade em si, toda aquela coisa, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi, na verdade. Obrigado. Só complementando, você que quer logo ser adulto, que quer logo sair da casa dos pais, que quer logo viver essa liberdade, esse sonho maravilhoso da vida adulta, 2 dicas. 2 cenários, na verdade. Se você vive num lar equilibrado, pai e mãe casados ou separados, isso aí não importa, desde que seja equilibrado, né? E
você é cobrado por responsabilidade, execução, mas você vê que existe amor no ambiente, por mais. Amor que eu digo assim, a mãe se preocupa, vem cá, meu filhinho, come um bolo, tu levou casaco, não sei o que, o pai é da zoeira, né? Dentro do respeito dos limites. Se você vive num ambiente assim e você quer muito sair de casa, aproveite ao máximo possível esses momentos. Experiência pessoal. Agora, existem os casos que não. O ambiente ele não é favorável, o lar ele não é equilibrado. Você entende que se afastar disso vai te trazer uma saúde, uma melhoria. Quando eu digo assim, se afastar disso, né, de maneira consciente, trabalhando com responsabilidade, entendendo a situação, buscando ajuda, entendendo se é. Aí, né, tem camadas antes de uma decisão. Então, estruture essa decisão de saída nesse sentido, se achar e sentir necessário. Mas assim, a priori, vive num seio familiar bacana, aproveita o máximo possível, galera. Na verdade, foram os piores anos da minha vida. Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar. Eu vou voltar um pouco aqui, porque eu cortei a linha de raciocínio dela, mas basicamente a Camila estava falando do que ela achou que seria maravilhoso de morar sozinha e o que isso resultou na verdade. E depois eu reforço essa fala aqui em cima do que ela vai trazer. Não foi. Na verdade, foram os piores anos da minha vida. Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive coisas horríveis, assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande, justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme, ou o que as pessoas falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né, porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo. O mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade, de 30 mil habitantes, e passou a ser muito maior. Eu também... É exatamente o que eu acabei de falar no sentido... Não, perdão. Não é que eu acabei de falar, não. Eu estou me baseando nos relatos dela. Mas reforçando então a questão. Vai sair do ambiente familiar... Estruture esses passos, entenda para onde você está indo. O que eu quero fazer nesse momento, vou pegar o exemplo dela ali, vou fazer licenciatura porque eu quero ser uma professora de inglês. Beleza, quais são os custos, a demanda de estudo, as custas alimentícias, cadernos, aluguel, transporte. A gente não é acostumado a pensar nisso quando sai da casa dos pais ou de alguém responsável, tudo, por conta que a gente não é acostumado, a gente não pensa. Então, que nem ela falou, foi um dos picos de momento de depressão. Já estava tendo um acompanhamento psicológico? Como estava sendo feito? Que nível estava esse tratamento? Tinha um acompanhamento com medicação, sem medicação? Na rotina dela, tinha alguém que conversava com ela sobre isso, que não deixava essa depressão vir à tona dessa forma? Então, o se conhecer. Claro, ela na época ali, vou chutar 18 anos, a gente não vai ter todo esse preparo, toda essa informação. Mas hoje, com a internet, vocês têm canais que falam sobre desenvolvimento humano e que vocês conseguem pescar essas coisas. Principalmente, né, quem pesquisa por depressão, por tristezas, por coisas desse tipo. Eu já fiz isso de buscar na internet, então tem bastante conteúdo. Então, é o que eu digo. Hoje a gente tem muita coisa para se distrair. Infelizmente, o que se destaca é a treta, o conflito e o que é ruim. Mas também tem muita coisa boa. Muitas pessoas preocupadas em ajudar outras pessoas. E é isso, vamos continuar. Eu comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui. Vou voltar um pouquinho porque eu perco o fio da meada. No geral, foi muito negativa. Cidade de 30 mil habitantes e passou a ser muito maior. Tá, choque de realidade. Eu também comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui, que
A experiência, no geral, foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, uau, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. E foi... Ai, que vergonha! Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas também... Isso é maravilhoso que ela levantou. Esse sotaque exterior me quebra. Acho muito bonitinho. Vamos lá. Não foi como eu esperava, eu permiti que passassem por cima de mim, hoje eu não faria isso. Beleza. Muitas das coisas erradas que acontecem na nossa vida. Dar uma pausa dramática aqui para lembranças e gatilhos mentais. É responsabilidade nossa. Ah, mas foi fulano, que foi ciclano, que não sei o que não sei o que. Nunca vou esquecer o dia. Eu não vou citar nomes, mas... Uma pessoa entrou em contato comigo, eu tava num dos... Assim, ó, limite de um dos fundos do poço que eu já encarei na minha vida. E a pessoa começou a me cobrar determinadas responsabilidades. E eu fiz uma lista, que eu fiz isso de errado aqui, que eu fiz isso de errado aqui, que eu fiz isso... Cara, eu fiquei uma hora assim, ó. E aí a pessoa estendeu a mão e falou, beleza, eu vou te dar a oportunidade de tu assumir a rédea da situação. E foi um dos passos mais difíceis da minha vida. Só que a hora que eu tomei essa decisão, que aí foi perto dos 30, a coisa mudou da água pro vinho. Ainda teve muita luta, muita batalha no meio do caminho, não ficou mais fácil, mas a maneira como eu saía de cada situação, eu saía melhor. Em vez de estar indo pro fundo do poço, eu estava alçando algo melhor. Essa tomada de decisão. Quando você entende que você não precisa se prostrar para todo mundo, não precisa estar abaixo de outras pessoas, que aí dentro da minha crença, né, que todos somos iguais, e o respeito, a importância do respeito, de se respeitar, de se cuidar também. E muito bacana isso aí que ela trouxe. Muito bem pontuado. Vambora. Esses gatos fofos, cara, não dá, atrapalha a minha leitura. De lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas também talvez fique para um próximo vídeo. Eu estava trabalhando nessa escola e eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Aí eu continuei trabalhando muito, era uma época que eu trabalhava das 8 até as 10 da noite. Às vezes trabalhava até para mais de uma escola. E isso tudo piorou muito. Esse episódio da minha vida parece assim um borrão, porque eu não vivi, né? E aí eu já tinha os meus 24, 25. Eu fui completamente surpreendida pela pandemia, então, na época que a pandemia começou, eu ainda estava me movimentando mais para melhora, para cura, do que o contrário, porque eu estava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos, em 2019, foi a época... Gatinhos, senhora? Você tem 2 leopardos? Você tá brincando. Lindos gatinhos. Gigantes, bora. Que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa e eu estava pensando de voltar para a faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia veio e com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui em Curitiba. Eu não aguentei, peguei meus gatos, a gente voltou para a casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que estava no caminho certo e pá, caiu. Isso é importante, galera. O que acontece? É o que eu digo do momento de se conhecer. Vocês percebam, ela
Ela lutou, ela saiu da cidade do interior, ela descobriu a vocação por inglês, ela teve a oportunidade, o universo, agora vamos falar um pouco de espiritualidade. O universo ele vai responder 100% o que a gente quer, pro bem ou pro mal. Ah, mas como assim eu não vou? Eu vou estar querendo ter azar nas coisas? Não. Mas às vezes por você não se conhecer. No caso dela, ela se preocupou em dar o passo de saída e ela teve um baque da depressão. Com todo respeito, Camila, falta de autoconhecimento. Ah, mas não é culpa dela. Provavelmente não. A gente, pelo menos eu também na minha criação, espiritualidade, autoconhecimento, depressão, isso nunca existiu. Frescura. Nunca, nunca. A primeira vez que eu fui buscar ajuda de acompanhamento terapêutico foi por conta. Graças a Deus, meu pai na época respeitou e me apoiou, mas assim, dentro do conhecimento que ele possuía, ele nunca ia olhar para esse lado. Então, por isso que se ela se conhece, ela consegue dar esse passo muito mais estruturado. E como ela não tinha esse autoconhecimento, não estou julgando a Camila dentro do conhecimento que ela tinha naquele momento, tá? Ela acabou que ela saiu no momento que ela não estava pronta, o que disse isso para ela foi o boom da depressão. Aí, nas convivências com as pessoas que ela foi conhecendo e trocando ideia, alguém percebeu ali, pô, ela é muito boa no inglês. E aí surgiu a oportunidade e aí de alguma forma ela já atraiu isso para ela e se apegou a essa oportunidade. E aí estando no inglês e tendo a oportunidade de estudar, ela toma mais uma vez uma decisão do que seria melhor, digamos assim, que as pessoas esperavam, porque todo momento que ela está relatando, as pessoas esperam de mim que eu tenha uma carreira decidida rápida, sabe? Não que ela diga isso, mas era o que o subconsciente estava entregando. E aí, mais uma vez, ela toma uma decisão baseada no personagem, de que tem que ter uma carreira estabelecida. E aí pega no serviço, começa a estudar, não consegue conciliar o pilar básico social é o trabalho primeiro. Aí ela opta então por manter no trabalho e aí ela dedica a alma dela em cima disso e não é o suficiente, ela tá mal de novo. E aí a pandemia, né, pegou todo mundo. E aí quando a alma dela já tá pedindo por socorro para se recuperar e tal, e aquele berço familiar antes trazia isso, mesmo quando ela volta e ela toma uma decisão acertada, ela ainda tem outro baque pelo que ela queria. Então, e o que ela queria era baseado no personagem, isso aqui antes ela não percebia, então isso é muito doido, galera. Por isso a importância de autoconhecer-se, estudar sempre. Ah, o que eu vou estudar? Não quer estudar nada? Pega qualquer coisa para estudar, desde que agregue no teu conhecimento. Porque essa soma de conhecimentos às vezes não tem nem a ver com a área do que a gente está estudando, mas vai nos trazendo muito norteamento e ferramenta para poder lidar com as situações do dia a dia. Deixa eu ver o que vibrou aqui. Tá, vambora. Quando eu tava lá na casa dos meus pais, peguei meus gatos, a gente voltou pra casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que tava no caminho certo e pá, caiu. Quando eu tava lá na casa dos meus pais, foi muito bom. Desculpa, amor, assustei você? Nossa senhora! Medo. Vambora. Desculpa, bebê. Desculpa. Tô contando nossa história. Cara do gato. Humana. Eu te escolhi, não me decepcione. É muito bom, amo gato. Quando eu voltei lá pra casa dos meus pais me acolheram. O meu irmão também voltou. Por uma época, a minha irmã também voltou. E foi muito bom estar todo mundo junto. E eu me reconstruí aos poucos de uma forma de que eu deixei, né, muita coisa para trás e eu tive meu momento de sentir o luto, de ter perdido, não perdido, sabe, mas estar cada vez mais me distanciando daquela vida que eu tinha construído aqui, por mais que não fosse uma vida boa. Um pouco assim, como num plot twist bem doido,
antes, durante a escola, eu assistia muitos YouTubers e alguns streamers. E eu tinha o sonho de começar a fazer lives, principalmente jogando videogame. E daí, durante a pandemia... Pô, aí você me quebra também. Também. Queria ganhar a vida com games. Me faltou persistência. Eu decidi que estava na hora, porque eu não estava trabalhando. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu Nossa, que comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e as pessoas começaram a me encontrar e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás, porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu o choque de realidade, como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso, simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. Isso foi também uma frustração muito grande para mim, e porque não sei se eu tinha uma visão muito romântica de que, não, mas quando eu encontrar o que eu quero fazer, daí vai ser tudo incrível e eu vou acordar todo dia feliz e, nossa, uhul, né? Eu acredito. Vamos lá, vamos falar de programação neurolinguística agora. A sociedade ela é moldada. Deixa eu ver se eu arrumo essa câmera aqui que ela tá torta e. Ah não, tá reta. Mas ela tá torta. Bom, vamos lá. Falando um pouco de programação neurolinguística, a sociedade ela é formulada em cima do capitalismo. O capitalismo ele gira em cima da propaganda. Hoje mesmo, pô, eu tô há meses procrastinando fazer esses vídeos de React, sem compromisso, abrir a live, fazer e vamos conversando, trocando ideia, nem que seja num monocast, mas em algum momento meu pensamento, né, de que esse vídeo pode ajudar alguém. E o YouTube ele vai trazer para ti automaticamente as pessoas que já fazem isso e tem milhões de visualização. E aí a gente tem aquele pensamento de se cobrar, pô, já tem alguém fazendo. E aí a gente vai deixando para depois. Não, eu tô dando um exemplo, tá? Coisas na vida. E até um exemplo bacana. Nossa, é legal. 2015. Foi 2015? Eu tava com 27. Então foi há 8 anos atrás. 2016, tá certo? 2016. Por livre e espontânea pressão, eu prestei o Enem. Fui lá, não queria fazer, não tinha condição financeira para pagar a taxa do Enem, acho que era R$ 50. E eu não queria fazer, e nessa época eu era educador numa instituição de ensino, diferente do instrutor, categoricamente falando, como eu não tinha mestrado, né, eu não poderia dar aulas, então existia esse cara, eu ia dentro da empresa, que era o educador, que a gente tinha que conhecer todas as matérias da instituição e orientar os alunos ali, desenvolver atividades, era muito bacana, eu gostei, maravilhoso. Não vou fazer merchan aqui, mas era muito bom. E aí, livre espontânea pressão, na época eu namorava. A minha excelentíssima na época botou uma pressão, meus amigos colocaram pressão, eu fui lá, tá, vamos fazer a bendito da prova do Enem. E passei com uma nota que me deu aprovação para uma faculdade. E eu tava naquela época ainda, eu nunca tive a preocupação, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Eu nunca tive isso. Eu nunca me preocupei com isso
porque, como é que eu posso dizer assim, subconscientemente eu não sentia merecimento de que eu deveria construir algo. Papo para outras lives. E aí, fui lá, fiz o Enem, passei. Pô, o que eu gosto de fazer? Eu sempre gostei de informática. Pô, tá aí. Nela, habilidade no inglês, né? Sempre tive habilidade com computador, resolver problema de software, de sistema, de hardware. Vamos fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Consegui à distância na época. Então eu trabalhava de manhã e de tarde, estudava de noite e ainda fazia live. E o meu canal de live de jogo na época começou a bombar muito. E eu tenho... Hoje eu sei, a probabilidade do TDAH ela existe, ela é muito grande. E um dos efeitos que ela me traz é o pensamento em turbilhão. Eu penso em muitas coisas e muitas possibilidades ao mesmo tempo, em tempo real. E eu comecei a criar uma tupa. Pesquise o que é tupa, vocês vão gostar. Comecei a criar uma tupa, uma forma de pensamento na minha cabeça de que não adiantava nada eu estudar, que eu ia acabar estudando para morrer, trabalhando, virando noite, trabalhando para alguém que ia ganhar muito mais do que eu, e que eu deveria focar no YouTube, porque isso sim ia me trazer o retorno, porque era eu mesmo me dedicando, e tal, isás. Um ano de faculdade eu cancelei a matrícula, desisti. E a live torando, bombando, tava dando muito bom na época. E só que aí eu descobri que uma das características da minha questão de TDAH é perder interesse muito rápido. Só que isso eu sei hoje, tá? A gente não tá falando de 2016. 2017 ali. E 2018. Então, 2016 para 2017 eu passei na faculdade, 2017 eu iniciei, 2018 eu desisti, 2019 é a pandemia. E eu perdi, inclusive na pandemia, muitas oportunidades de trabalho remoto na área de TI, porque eu não tinha uma formação, apesar de ter muito conhecimento. Eu tinha tanto conhecimento na época já quanto um técnico formado. Só que não tinha o diploma. Então por isso que eu digo a questão do estudo. Estude qualquer coisa. E começou, termina. Por mais que você não saiba se é aquilo que você vai querer fazer para o resto da sua vida. Mas talvez aquilo sirva como ferramenta para você chegar onde você quer. E eu esqueci completamente porque eu entrei nesse assunto reforçando o TDAH. Vambora. Voltar um pouquinho aqui e ver se eu lembro do gatilho. Não era essa a finalização que eu ia fazer. Vai ser tudo incrível e eu vou acordar todo dia feliz. Ah, lembrei. E é isso. Não foi incrível. Porque, assim como eu desisti da faculdade em determinado momento, eu desisti do canal. Por conta de um vazio existencial que não fazia sentido nenhum. Se conheçam, pessoal. Se conheçam. Faz muito bem De nossa, uhul, pra né? mente, pro espírito. Não é bem e assim. pro corpo. No começo de 2024 eu decidi voltar para Curitiba e eu decidi vir para cá porque eu já conhecia aqui, né? Então eu achei que seria mais fácil mentalmente eu vir para uma cidade que eu já conhecia do que começar em algum lugar do zero. Eu confesso que eu até pensei em morar em São Paulo, mas é uma capital um pouco mais cara, é um pouco mais longe dos meus pais e aqui em Curitiba é o oposto disso, né? Essa experiência de estar aqui de novo, de estar guiando minha vida sozinha, tem sido também frustrante, mas também um longo aprendizado, constante, assim. É muito bom eu ter esse olhar hoje em dia de ver as coisas mudando todos os dias, assim, de pouquinho em pouquinho. Eu vim pra cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives e eu ainda me sinto muito pra trás na vida, muito. Tá, vamos lá. O que acontece, Camila? Agora especificamente conversando com você, se você em algum momento chegar a ver esse vídeo, se alguém que assiste conhece ela, puder marcar ela. Recadinho para Camila.
É, você hoje você está focada. O nosso foco de realidade, vamos lá, é como eu falo, pensando muita coisa ao mesmo tempo. E como a gente tem época de festividades, eu pausei o remédio pra, né, poder tomar do suco. Mas falando sério agora, é, vamos lá. Você ainda se sente perdida. Se a gente for falar de análise, se eu olhar do seu lado esquerdo, eu percebo ali que tem uma ausência de fluidez de energia. O que isso me diz? Você tá dividida ainda. Você sabe aonde você precisa botar energia, mas você não sabe o que te tá te drenando essa energia, que é o que está te deixando perdido. E esse lado que você não sabe é o que está desligado e desenergizado, que é essa questão do autoconhecimento. Tem que entender é fácil de falar, né? Mas o caminho que eu iria lhe sugerir seria o seguinte. Eu não sei qual é o tipo de tratamento de terapia que você faz hoje, mas a psicologia ela pode te ajudar nesse sentido, porque quanto mais você fala, mais você procura a raiz. Vamos lá. Intenção. Vamos dar ordem nos fatos aqui. Eu vou parar de me preocupar de tentar entregar tudo certo e vou falando na fluidez que eu acho que vai dar mais certo. Você ainda se sente perdida, mas eu ainda acho que você vai falar no final desse vídeo que é o momento em que você mais está se encontrando. Vamos escutar mais um pouquinho aqui, porque eu acho que ainda vai complementar aqui. Vamos lá. Eu ainda me sinto muito para trás na vida, muito, 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 muito. Demais. Porém, hoje... Obrigado. Ela se sente para trás na vida porque ela já tem... Eu não sei nem se é consciente, tá? Pode ser inconsciente. Ela já definiu... Sei lá, quando ela estava lá no ensino fundamental... Ela já tinha visão do que ela deveria estar atuando ou do que ela deveria ter alcançado. E a ideia, ela é a coisa mais perigosa do mundo, tanto pro bem quanto pro mal. Ela vai ter o efeito tão devastador quanto, tão benéfico quanto. Ela ainda está com essa ideia plantada, porque o que ela faz e o que ela tem feito na vida até hoje, profissionalmente falando, não trouxe o retorno na proporção que ela esperava. Aí vamos lá, a gente pega pessoas que a gente conhece, que iniciaram numa profissão. Eu tenho 36, eu trabalho desde os 16, então são 20 anos. Aí você pega o Roger, com 20 anos de várias carreiras, porque eu não segui uma carreira específica. E você pega uma pessoa que eu conheço lá que desde quando se formou no Senai comigo como eletricista, trabalhou durante 20 anos na mesma coisa. Profissionalmente falando, quem vai estar mais realizado? A pessoa que estruturou nos 20 anos. Estou falando a modo bruto, né? Daí entra empresa, relacionamento, mas vamos falar de modo grosso, sim. Aquela pessoa que tem aqueles 20 anos. Então eu vejo que ela queria ter essa estabilidade. E ela ainda não encontrou o porquê. Então, entenda por que isso é importante para ti, Camila, essa estabilidade. E começa a trabalhar a tua energia, a tua intenção para se conhecer. Tu tá tão preocupada com o que tu queria alcançar que tu tá deixando de olhar. Tá, por onde é que eu começo? Porque até o momento, com perdão da análise, você está galgando, não seria degraus imaginários a palavra, mas assim, o que te traz um mínimo de segurança para ação, tu considera que aquilo é a tua estrada para chegar no teu objetivo, e na verdade, de repente aceitar que de repente tu só não tem objetivo nenhum no momento. Claro, né? Não que tu não queira fazer nada, mas não está claro ainda o que tu quer fazer, talvez seja o primeiro passo. Como você mesmo já mencionou, você tem a questão dos games,
Você tem a questão das pessoas, e isso é maravilhoso, isso muda vidas. O Gaules aí não tem exemplo melhor, a história de vida desse cara. E foi muito tô com trupe na cabeça, mas a trupe é do Disney Cruise, entreguei a idade. Mas eu já falei a idade, então tá tranquilo. Tem muito da tribo. E essa questão da tribo é a união. Então, não deixe isso de lado. Isso é importante. Você está tendo ali uma ferramenta psicológica e social que já está te dando um mínimo de alicerce, já te traz um acalento, uma calma para o teu espírito. Perfeito. Não deixe de trabalhar isso. Mas aceite que talvez tu não fique fazendo isso para todo sempre, ou se tu for procurar outras coisas, tu não necessariamente precisa deixar de fazer isso. Mas começa a te desconectar dessa persona social que de alguma forma ela se constitui no teu pensamento, consciente ou inconsciente. Mas conscientemente, tu te focando nisso, tu começa a desconstruir essa boneca russa, que são camadas sobre camadas, ou uma cebola, né? Começa a tirar as camadas para te encontrar ali onde tu tá sozinha, aonde tu tá perdida, precisando de alguém para estar contigo, e esse alguém vai ser tu mesmo. Não importa o quanto a gente faça pelos que a gente ama, e não importa o quanto os que nos amam façam por nós, se a gente não estiver em paz consigo mesmo. Nunca vai ser o suficiente. Vambora. E tu tem 2 gatos. É maior. Tu já tem. Ó, tu não te manda, eles mandam em ti. Tô brincando. Amo gato. Mas é verdade. O gato é psicopata. Todos eles. Muito. Vambora. Demais. Porém, hoje, e é assim que eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem, é que todas essas coisas que eu comentei, todas essas histórias que eu comentei, todos esses baixos que eu tive, eles foram seguidos de uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu estava chorando muito, estava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: você já chegou no fundo do poço, filha. A partir daqui, qualquer movimento que você faz indo para cima é melhor de quando você estava, de onde você estava antes, né? Muito cuidado, galera. Muito cuidado com esse pensamento. Já chegou no fundo do poço, daqui agora é só para cima. Minha experiência, tá? Posso relatar aqui para vocês. Eu já cheguei na fase existencial, eu já estive na fase existencial, onde eu só queria que terminasse. O que tu quer dizer com isso? Foi mais de uma vez. Foi mais de um fundo de poço. Então, se a gente cria a ilusão de que, pô, eu já estive no fundo do poço, daqui agora é só pra cima e daqui a pouco tu te vê no fundo do poço de novo, a carga com a qual você vai se cobrar, ela é muito maior do que se você tem a consciência de que, não, eu só tô nesse momento de novo, mas se eu quero, eu posso, eu consigo, é temporário, eu vou resolver. Que é o diferente desse pensamento, né? Você já foi no fundo do poço, você não volta mais. Não. Aí, se você vai nessa linha, você vai se cobrar muito mais ainda, porque você vai pensar, pô, já tive aqui uma vez e voltei para cá de novo. Eu não sou capaz. E não é um pensamento verdadeiro. Todos somos capazes de alçar aí os céus, os objetivos, qualquer coisa que a gente deseja alcançar. E o sol está batendo no friso da janela no meu olho. Vambora. E é esse pensamento que eu tenho, gente. Por mais que eu me sinta para trás e por mais que um monte de coisa não tenha saído exatamente como eu queria, ou eu tive uma expectativa de algo e ela foi lá e deu errado e mudou e foi para caminhos totalmente diferentes. Cuidado, Camila. Esse pensamento, vamos falar de corpo de energia. Esse pensamento ele está muito bem estruturado no teu corpo de energia,
de forma que ele não deixou de ser para ti uma trava, para te não bater lá no fundo do poço de novo, digamos assim, dentro daquilo que tu entende como fundo do poço, beleza, mas assim, se acontecer algo grave o suficiente que te faça em algum momento acreditar que tu decepcionou a sua mãe, né, que te falou isso pode ser muito perigoso. Então, tenha essa consciência. Eu ouvi uma frase uma vez, centro espírita. Eu não vou dizer que o espiritismo em si pensa dessa forma, mas foi uma frase que eu escutei no centro espírita. Eu discordei na época e depois eu tive comprovações de que fazia sentido discordar daquela frase. Estou falando de um local específico onde eu escutei. Peço desculpas, não é a intenção ofender qualquer crença ou religião. Mas a frase em si é o quê? A gente teria 3 estágios de existência. Eu vou chamar de descendência, mas entenda que ou a gente está descendo, ou piorando, ou indo para o caminho da escuridão. Aí tem vários nomes análogos. Mas, ou seja, ou a gente está retrocedendo na vida, ou a gente está parado, ou a gente está ascendendo, subindo, alçando melhor, alçando qualidade de vida. Entenda tudo nesse sentido que faz sentido para vocês. O que eu não concordava nesse pensamento? O parado. Esse parado seria o equivalente a eu fui no fundo do poço, eu não volto mais. É como se quando tu subisse, tu não voltasse mais. Mesmo que tu subiu um pouquinho, tu não cai mais. E isso pode ser um falso gatilho que resulte numa depressão muito maior, porque a gente pensa, pô, a gente não volta mais pro fundo do poço, aquilo que eu já falei antes, né? E eu tô aqui de novo. E quando vem de uma pessoa de confiança, no caso a mãe dela, isso gera, Camila, um estilingue muito poderoso. Porque realmente eu sinto que depois que tu escutou essa frase na tua energia, isso te deu um acalento. Só que a partir do momento que alguma coisa acontecer forte o suficiente para romper a mesma força desse acalento, tu vai ultrapassar o fundo do poço, num exemplo muito grosseiro, assim, pela questão do estilingue. Então, se conheça. Não existe. Vamos lá, não existe uma palavra forte. Mas essa questão de estar parado, ela é uma armadilha. A gente está sempre melhorando ou piorando. Sempre. A cada dia, a cada decisão. Se eu vou assistir um TikTok de fuga de moto, se eu vou assistir um TikTok de, sei lá, eu gosto do Balestrin e do Cariani, mas assim, eu vou dedicar 8 horas do meu dia assistindo TikToks do Balestrin zoando o Toguro de que vai pra BH. Pra BH não, aqui pra... Foi em Belo Horizonte, não, é Floripa. Acho que é Floripa. Ou eu posso tirar uns 15 minutos do meu dia para dar essa risada, mas eu pego ali 15, 20, 30 minutos, assisto uma aula de, né, falando mais da área que eu gosto, que é desenvolvimento humano, neurociência, como é que funciona uma hipnose clínica, o que é uma indução, quais são os fundamentos da hipnose ericksoniana. A gente está sempre ascendendo ou descendo. E aquele negócio, né? Aproveitando o vinco, tudo que é demais faz mal, mesmo um copo d'água. O nosso corpo, sei lá, é 70, 80% água. Só que a gente passar o dia só bebendo água, a gente vai ter um troço. O mesmo vale mesmo para as coisas boas que tu queira fazer. Pô, tu entendeu que o videogame... E aí eu tenho propriedade. Vamos lá. Você entendeu, Camila, que o videogame ele é muito interessante,
Ele é muito legal, ele te traz uma sensação de conquista quase que imediata, porque você está upando, você está avançando na história, você está conhecendo novas histórias. Isso é o que me cativa nos jogos, tá? Por isso que eu estou usando como exemplo. E de repente você está num multiplayer. Ontem eu fiz 5, 6 horas de raft. Eu estou no período de férias do meu trabalho, tá? Só para deixar claro. Eu fiz 5, 6 horas de raft. E com meus amigos, com meus familiares ali, e foi maravilhoso. A gente brincando, trocando ideia no meio do barco, no meio do mar, dando risada. E por que eu enfatizo a questão do trabalho? É pelo, como é que eu falei, né? Pelo personagem social? Não. É pela questão de que na minha rotina de trabalho hoje eu não teria como despender 6 horas no dia de semana para jogar. Mas eu jogo no mínimo 1, 2 horas pelo menos, mesmo trabalhando. Mesmo trabalhando, eu tenho um horário de estudo, eu tenho um horário de esvaziar a mente lá assistindo o meme do Cariani. Tô dando um exemplo, tá? Mas TikTok ou YouTube lá a gente só arrasta pra cima e tem umas coisinhas bacanas. E eu tenho o meu horário, 2 horas de estudo, eu tenho as minhas 6, 7 horas de sono por dia, que para mim é o suficiente. Então, equilíbrio. Equilíbrio. Vamos lá. Eu tive uma reação àquilo. Enquanto você estiver reagindo às coisas que acontecem com você, seja lá o que for, não precisa ser movimentos grandiosos, não precisa ser nada disso. Todo dia, se você faz um movimento contrário ao que te puxa para baixo ou que te faz acreditar que você está indo para trás, está regredindo, você já está criando o seu caminho. Perfeito. E não existe isso, Perfeito. né, gente? Não existe isso de tipo assim, existe uma coisa certa ou uma coisa só para você fazer. E enquanto você tá aqui, enquanto eu tô aqui, enquanto a gente tá aqui, a gente tem força para continuar. Mesmo que isso signifique que você se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda pode fazer, algo de bom está no seu caminho. TDAH é muito bom, velho. Eu comecei a falar da faculdade e eu não dei uma conclusão na história. A parte legal é que eu me formei agora em dezembro. Eu voltei a fazer a faculdade. Baseado nesse princípio, quando eu senti o peso da desistência, o quanto é muito pior a gente desistir de algo simplesmente porque é confortável. Estou falando disso tudo, tá? Você não vai forçar uma situação que está acabando com a sua vida. Procure ajuda, entenda com a opinião de um profissional se aquilo realmente está te fazendo mal ou se é uma coisa da sua percepção. Vamos com calma. Mas falando da faculdade, eu tinha desistido e eu prometi para mim que na primeira oportunidade que eu tivesse de fazer de novo, depois que eu passei por aqueles perrengues lá na pandemia, de perder a oportunidade, eu vou fazer minha faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas na primeira oportunidade. E agora, sábado passado, eu fiz a última prova. Estamos passados, colamos o grau em março. Yeah. Aí pergunto para vocês, eu não deveria seguir a carreira de análise e desenvolvimento de sistemas única e exclusivamente? Não tão somente. Eu trabalho hoje na área de análise de análise especificamente, não tanto de desenvolvimento. E quero fazer uma faculdade de psicologia. E tenho formação em hipnose, formando hipnose clínica. Eu amo tudo isso. Eu entrei nessa eu fui de não me importar com nada. Hoje eu estou na fase existencial em que eu entendo o valor e a diferença que eu posso fazer na vida de outras pessoas. E eu me encontro hoje numa situação onde eu gosto de videogame, psicologia humana, espiritualidade, análise e desenvolvimento de sistemas, programação. É isso. Entenda-se e respeite o seu momento. E se você for que nem eu que tem TDAH, crie uma forte agenda. Vambora. Desculpa, eu lembrei agora com a conclusão dela ali, um dia que eu tinha começado a falar da faculdade. Vambora. Você se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda pode fazer, algo de bom está no seu caminho. Se você ainda está aqui, então as coisas ainda podem mudar. Mais cedo eu li uma frase que
eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe jovem. Eu queria ser mãe, tipo assim, antes dos 30. E isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e eu não sou mãe, só de gatinho mesmo. Mas eu posso reconstruir esse sonho? Mãe só de gatinho. O animal mais perigoso da espécie existente com vida. Tô brincando, gente. Gato é maravilhoso. É que gato é um meme muito bom, né? Ele não se importa com nada. O gato ele já zerou, assim, ele já bateu uma meta de. Cara, eu sou um gato, você tem que me respeitar, é isso. É muito bom. Vambora. De ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos. Isso é possível. Eu também tinha sonho sequer de aprender a tocar bateria. E quem disse que eu não posso ir agora e tocar bateria? Eu não aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. Eu sempre fui muito depressiva, eu sempre tive ansiedade social, eu nunca tive amigos, né? Mas eu ainda posso ir atrás dessas coisas, porque eu ainda tô aqui. Até muito recentemente eu comecei a ir para academia e tô indo religiosamente mesmo, tô indo 3 vezes por semana, aos trancos e barrancos, mas tô indo. Eu tenho saído sozinha às vezes e eu tenho tentado me reconectar com pessoas que talvez possam vir a ser amigos, né? As coisas, elas nunca são certas e nunca elas são definitivas no sentido de que, tipo, não aconteceu, então perdeu para sempre, não foi, então não será para sempre. Isso só vai acontecer no dia que você não estiver aqui. Mas, enquanto estamos aqui, a gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Camila, eu vou te dar uma ideia, uma sugestão. Eu tô assistindo muito Ben Mendes, eu tô com o tique do Ben Mendes de falar calmo. E eu já sou calmo, então eu tô Kaioken reverso e desacelerado umas 100 vezes. Entendedores entenderão. Corte TDAH, vambora. Isso pode ser um gatilho da tua ansiedade e da tua sensação de frustração de não alcançar. Que enquanto estivermos aqui dá pra fazer, termina quando não estivermos mais aqui. Uma das coisas que me acalentou, principalmente dentro da espiritualidade, apesar de que desde criança eu já tinha percepção, já tinha um certo entendimento de entender e prever o que as pessoas falariam, estavam sentindo e tal. Então eu sempre tive muita. Eu vou chamar de consciência de continuidade, mas pode ser interpretado como pós-vida, como alma, como espírito, vai da crença, tá? Não existe um martelo batido aqui em cima disso. A pressão sobre mim, a minha pressão que eu colocava sobre mim, ela desapareceu quando eu entendi a extensão da continuidade. Aí é crença, tá? Encontre a que faça sentido para você. Mas encontre uma que te tire essa presilha da perna de que termina aqui. Eu posso estar interpretando errado. Talvez você esteja referindo apenas o termine aqui e talvez acredite numa continuidade. Mas se eu for isolar essa frase, encontre uma crença que te permita, por exemplo, eu gostaria de fazer aula de vocal, aprender a tocar violão, aprender mesmo, de uma maneira que agrade os ouvidos de quem está próximo. E eu não tenho esse tempo hoje. Já houve épocas em que eu estaria frustrado ao ponto de barrar a execução de tarefas as quais eu já estava executando normalmente. Ou seja, eu ficava tão triste por não acreditar não ter aquele tempo para exercitar aquele algo mais, que eu deixava de valorizar aquelas coisas que eu conseguia desenvolver bem e gostava. E quando eu entendi essa continuidade da existência, e uma das lições que os mentores
me trazem assim a questão do aprendizado que a gente leva consigo, sim. Mais uma vez, estou falando da crença que eu trago comigo. Então eu perdi essa urgência dessa agenda. Se tornou muito mais leve, mais bonito entender e ver a vida a partir do momento que eu entendi que a gente deve aproveitar o momento com quem está conosco, com as experiências que estamos vivenciando, sejam elas boas ou ruins. E inclusive, quando eu comecei a entender isso, as experiências ruins chegaram ao ponto de se tornar quase que extintas. Eu acho que elas não vão se tornar extintas porque a gente está num mundo muito dinâmico. Mas a gente conseguir se direcionar dentro de um mundo caótico que beira o caminho da destruição para um caminho de construção. E de repente auxiliando aí não só nós mesmos, mas como outras pessoas a seguirem esse mesmo caminho. Então, cuidado com esse pensamento. Termina quando acabar. Será que termina? Deixa essa pergunta aí para você, Camila. Vambora. Para que você responda para si mesmo, tá? Em questão de autoconhecimento. Volta um pouquinho. A gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu estou muito feliz de ter começado esse projeto. Sempre foi um sonho meu. Eu sempre tive referências muito positivas, assim, de youtubers e compartilhar história. E em algum momento eu percebi que essas coisas todas essas histórias que eu compartilhei, elas podem ajudar pessoas. E se eu estiver ajudando alguém, uma pessoa que seja, tamanho desse se eu puder gato. ser a pessoa que eu gostaria de ter tido na época que eu precisava, eu já estou muito feliz. Muito eu quero escutar o obrigada. que você falou de novo. Desculpa, seu gato me conquistou. Uma pessoa que seja, se eu puder ser a pessoa que eu gostaria de ter tido na época que eu precisava, eu já estou muito feliz. Muito obrigada. Muito bonito. Gostou, amor?